Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira da quinta semana da Quaresma, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verás a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos hoje Jesus Cristo, mais uma vez, falando da realidade celeste. Veja que toda essa semana, Jesus ele vai se revelando através da palavra, quem Ele é, de onde Ele veio, para que Ele nos veio, para nos tornar livres. E Jesus entra aqui novamente num debate, numa discussão aqui com os judeus. Jesus está se revelando: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verás a morte. Porque Jesus não fala dessa realidade que os nossos olhos veem, não fala dessa realidade que o conhecimento humano limitadíssimo tem, mas ele fala da realidade celeste. E para essa realidade é imprescindível termos os olhos da fé. E ele vai dizer que se alguém não guardar a minha palavra, jamais verás a morte. Porque a palavra de Jesus é palavra de vida. Lógico que eles estavam presos nessa morte real desse mundo, mas o que Jesus falava não é uma morte eterna, que jamais verá essa morte, mas é a morte, não é que é a morte eterna, nós somos feitos para a eternidade, ou na presença de Deus, ou como dizia esses dias, fora da presença de Deus, que por si só, esse já é o inferno. Imagine passar a nossa eternidade fora da presença de Deus. Então é isso que Jesus está dizendo, é como se fosse a morte, passar a nossa eternidade fora da presença da vida, que Deus é vida, Deus é amor, Deus é misericórdia. Imagine passar a nossa eternidade fora dessa presença. Então por isso que Jesus está querendo dizer, é importante não só guardar, mas para guardar nós precisamos conhecer a palavra, para que nós possamos conhecer a realidade do céu, para que nós possamos conhecer Jesus Cristo profundamente, para que nós possamos conhecer Deus profundamente, para que nós possamos ter uma experiência profunda com o Espírito Santo. É necessário intimidade com a palavra de Deus, é necessário nós lermos, nós meditarmos, nós pedimos ao Espírito Santo que venha falando, que venha transmitindo essa verdade na nossa vida, porque quanto mais nós conhecermos a palavra, mais nós conheceremos Jesus. É isso. Em Gênesis, e no princípio era o Verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Por isso que nós dizemos, a palavra é o próprio Jesus Cristo diante de nós. Por isso que no santo sacrifício da missa, nós temos como se fossem duas refeições. É isso. A refeição da palavra,
onde nos alimentamos de Deus, onde conhecemos Deus, onde passamos a compreendê-lo pela ação do Espírito Santo e amá-lo, e o alimento da Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Temos esses dois banquetes, o banquete da palavra e da Eucaristia. E muitas vezes, e deve ser assim, estamos preocupados, com o corpo de Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, para que nenhuma partícula se perca, caia no chão, para que não haja um desrespeito. Isso é imprescindível, precisamos fazer isso, ter toda a veneração para receber Jesus, fazendo como se fosse aqui o bercinho para Ele, o trono, para que nós possamos comungar. Muitas vezes temos toda essa preocupação e zelo, repito, temos que ter, mas a hora do banquete da palavra, estamos desatentos, estamos mexendo no celular, estamos pensando nos nossos problemas, e ali é a mesma coisa, é como se tudo isso, esse Jesus, estivesse sendo jogado as migalhas, estivesse sendo jogado ao vento, porque o nosso coração não está preparado. Então Jesus Cristo, Ele se revela a cada um de nós de várias formas, mas a principal delas, a grande forma, é a da palavra. Porque quanto mais meditarmos, quanto mais lermos, quanto mais nos aprofundarmos, nós vamos tendo um entendimento, vamos nos apaixonando, vamos tendo uma intimidade, vamos amando cada vez mais, porque alguém já disse isso, Não vou saber quem disse, mas ninguém ama aquilo que não conhece. Para amar é necessário conhecer. Então que a cada dia possamos conhecer Jesus através da palavra, para que a cada dia possamos mergulhar em Jesus através da adoração eucarística, para que a cada dia possamos aprofundar o nosso amor em Jesus através da hóstia consagrada do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, na comunhão, que a cada dia possamos buscar conhecer quem é Jesus, para que essa vida seja simplesmente uma passagem, para que a morte seja só uma visita e nos abra a porta da vida eterna, para na presença de Deus viver toda a nossa eternidade. Imagina, diante da presença da luz, do amor, da misericórdia. Imagina que alegria, e isso só pela misericórdia de Deus e pelos nossos passos diários rumo à santidade. Então, meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.